Queria que você fosse comigo rapidamente para o capítulo 19, porque o capítulo 19 é um anticlímax no ministério de Elias, uma mancha, uma mácula no ministério de Elias. E se você estivesse escrevendo a biografia de Elias, talvez você pularia o capítulo 19. Esse gigante de Deus recebe um recado de Jezabel: faça-me os deuses o que me aprover, se amanhã a estas horas você, Elias, não estiver morto, como você matou os profetas de Baal. Diz a Bíblia que Elias temeu, que Elias fugiu, que Elias pediu para morrer e entrou em depressão. Você pode entender isso? Por que está escrito na Bíblia? Talvez para nos ensinar uma grande lição, e a lição é essa: todo líder tem os pés de barro. Você pode repetir essa frase comigo? Todo líder tem os pés de barro. Este homem, gigante de Deus, que orou e o céu se fechou. Esse gigante de Deus que orou e Deus multiplicou azeite e farinha. Esse gigante de Deus que orou e o morto ressuscitou. Esse gigante de Deus que orou e o fogo caiu. Esse gigante de Deus que orou e as chuvas desceram, agora está com medo, está fugindo, querendo morrer. Depressivo. E eu queria tocar nesse assunto hoje, irmãos, porque não tem nenhum assunto mais complexo e talvez mais mal entendido na igreja evangélica do que o problema da depressão. Eu tive muita angústia na minha alma de lidar com esse tema e resolvi escrever um livro: Suicídio, Causas, Mito e Prevenção. E vocês sabem de um fato: há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Para cada suicídio que é proclamado na imprensa, tem 10 que não são ditos. A principal causa de suicídio é a depressão. E muita gente olha para a depressão de maneira equivocada na igreja evangélica, talvez por duas influências. Primeiro, de um pregador neopentecostal, conhecido de todos vocês, chamado T.L. Osborne, que faz cruzadas no mundo inteiro para milhões de pessoas. T.L. Osborne diz que depressão é demônio. Aí quando a pessoa está deprimida, diz: você está com demônio. Aí bota mais uma tonelada de culpa nas costas dela. A outra influência para mim negativa vem de um escritor reformado, calvinista, chamado J. Adams, que diz o seguinte, que depressão é pecado. Aí se tem alguém enfrentando a depressão, diz: não está em pecado. E tem muita gente dentro das nossas igrejas que sofre calada, porque dizem: não, você está em pecado, não tem demônio, ou você não tem fé, você é um fraco espiritual, é por isso que você está passando por isso. E eu vou dizer para vocês o seguinte: tem muitos crentes, irmãos nossos, se matando, chegando ao suicídio, por não entender que depressão é uma doença, que precisa ser tratada convenientemente, com remédio, com terapia e com fé. Será que depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Você que é pastor e livre com gente que veio da feitiçaria, sabe que tem muita gente deprimida por causa disso. Será que depressão tem a ver com pecado? Pode ter também. Se você ler o Salmo 38, 32 e 51 de Davi, você vai ver que ele estava deprimido porque guardou o pecado no coração. Mas a pergunta é: um crente cheio do Espírito Santo pode enfrentar a depressão? E a resposta é: pode. Pode. Eu estava pregando num congresso em Belo Horizonte, falando sobre depressão, e quando eu fiz essa afirmação que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão, levantou uma moça brava no auditório. E ela levantou o dedo e disse: pastor, o que o senhor está falando é um absurdo. Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Eu olhei para ela e disse: minha filha, como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode entupir uma veia do coração e precisar fazer uma ponte safena? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um câncer? Por que a gente pensa que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Eu gostaria de lhe dar 3 títulos para você estudar sobre esse assunto. Primeiro, um título secular: O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Todo pastor devia ler esse livro. O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. É a melhor obra em português sobre depressão.
Agora, um livro evangélico, O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. John Piper fala sobre 3 grandes líderes evangélicos no mundo que tinham depressão severas: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper. David Brainerd foi o mais importante missionário do século XVIII, que trabalhou entre os índios peles vermelhas, um moço que morreu com 29 anos, que experimentou um avivamento entre os índios antropófagos. Ele era um homem tão crente, tão piedoso, que quando os índios caçavam para matá-lo e comê-lo, ao verem-no prostrado diante de Deus em lágrimas orando por eles, se quebrantavam, se convertiam, e um avivamento chegou naquelas selvas americanas. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Quando ele morreu, antes de se casar, Edwards pegou os dados do diário dele, as anotações do diário dele, e escreveu o Diário de David Brainerd, publicado pela editora Fiel. Certa feita perguntaram para John Wesley: John Wesley, qual o melhor livro no mundo para se ler depois da Bíblia? E Wesley respondeu: leia o Diário de David Brainerd. Esse homem tinha depressões crudelíssimas, homem de Deus. John Bunyan, todos vocês conhecem, pastor, pregador batista. Depois de perder sua mãe, de passar por muitas lutas e provas, foi preso por pregar a palavra de Deus em praça pública. A sua filhinha primogênita era cega e ele passou 14 anos na cadeia. Diziam para ele: se você parar de pregar em praça pública, nós soltamos você. Ele disse: se vocês me soltarem, amanhã eu estou na praça de novo pregando. Nas depressões amargas, completamente difíceis na prisão, ele escreveu o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. William Cowper era um compositor evangélico da Inglaterra, escreveu centenas de hinos, e ele tinha depressão tão severa que ele tentou se matar várias vezes. Se não for alguém monitorando, ele teria tirado a sua vida. E dele é a famosa frase: por trás de cada experiência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Irmãos amados, há muitos crentes nas nossas congregações, há muitos pastores, há muitos líderes lidando com depressão. E nós precisamos ajudá-los. A depressão se lida com remédio, com terapia e com fé.